escutar o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Quinta-feira, dia 24 do mês de julho, estamos na 16ª semana do tempo comum e eu te acolho para a nossa meditação diária da Palavra de Deus. Vamos escutar o trecho do Evangelho, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Por que tu falas ao povo em parábola?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado mais ainda e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábola. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. E eles ouviram com má vontade, fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade, eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor." Nós estamos no capítulo 13, do versículo 10 ao 17, o trecho que hoje nós escutamos. E este capítulo são apresentados as parábolas do reino. Acabamos de escutar a parábola do semeador e tantas outras que Jesus conta e revela neste capítulo 13. Os discípulos então fazem esta pergunta: por que falas o povo em parábolas? Meus irmãos e minhas irmãs, Deus se revela, Deus se mostra a conhecer. O conhecimento de Deus que nós temos, ou que nós temos, não é porque pela nossa boa vontade ou pela capacidade humana, pesquisamos, conhecemos, fazemos esforços por chegar até Deus, mas ao contrário, porque Deus teve, por bondade e misericórdia, a livre iniciativa de se dar a conhecer, de se revelar. E esta revelação, ela se dá de modo progressivo e pedagógico. No Antigo Testamento, Deus se revela por meio da sua palavra. O contato com Deus se dá pela palavra que é chamada a ser escutada, observada, acolhida e cumprida. Deus se revela por meio da sua palavra. Novo Testamento é a plenitude dos tempos, quando a presença de Deus já não é mais manifestada somente em palavras, mas numa pessoa. E esta pessoa é o próprio Deus, no seu Filho Jesus Cristo encarnado. Jesus de Nazaré, Deus conosco, é a plenitude da revelação, é a revelação completa de Deus. Para nós, essa realidade se mostra, maior parte das vezes, Jesus utilizando esta imagem de parábola. São comparações.
da vida cotidiana, de situações da vida, para revelar realidades transcendentes que dizem respeito à vontade de Deus e à finalidade da nossa existência. Então, as parábolas são a forma pedagógica que Cristo utiliza para manifestar em linguagem humana os mistérios transcendentes de Deus, que fazem respeito ao que Ele mostra e o que Ele nos mostra para a nossa salvação, para que cheguemos à plenitude do conhecimento de Deus e qual é o seu desígnio para o mundo. E a parábola, ela tem um benefício, que ela permite àquele que escuta, ela permite àquele que tem contato de, inclusive, não ter uma interpretação fechada. Por isso que Jesus utiliza esta linguagem com comparações da realidade do cotidiano, daquele período em que ele viveu. Porque aquelas pessoas que ouviam e conhecendo os elementos que eram utilizados, e para nós também, estes elementos são capazes de evocar quantas situações da nossa vida. Hoje, os pais, quando contam uma historinha para uma criança, contam com o sentido de educá-las, de transmitir um conhecimento, mas não com uma linguagem acadêmica, uma linguagem que a criança possa entender. As parábolas têm essa finalidade, nos revelar a vontade de Deus com a linguagem que nós somos capazes de compreender. Mas é necessário abrir o coração, porque Jesus diz, eles são como que cegos, porque olhando não veem, escutando não entendem, que não acolhem. Nós acabamos de escutar a parábola do semeador. Tem a ver com a qualidade do coração que acolhe a palavra. Que neste dia, a palavra de Deus possa chegar no nosso coração. Compartilhe este vídeo, curte e deixe um comentário. Assim, você está contribuindo para que esta mensagem do Evangelho seja conhecida e seja proposta a tantas outras pessoas. O Senhor te abençoe, te livre e te proteja de todo mal e te conduza por caminho de felicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu parei para escutar o Senhor.